Jublinha, eu tô aqui matando o mosquito da dengue, tem que ter cuidado. Vou te contar como é que foi o estudo bíblico, o último estudo bíblico. Nós estudamos, Jublinha, o capítulo 18 e 19. Aquela história, aquela narrativa que todo ano a gente escuta na época da Semana Santa. A prisão, paixão e morte de Jesus. Esses capítulos, 2, 18 e 19. Por isso que a gente estudou os dois juntos, porque tem o início e o fim dessa história. E o capítulo 18, ele começa falando do jardim. E termina falando do jardim. Quer ver, Jublinha? Ele começa assim, ó. Dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Lá havia um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. E o 19, lá no finalzinho, 19:41, diz assim: no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Pois é. Então, a gente ficou, por que será? Por que jardim? No início da paixão e no final da paixão. A gente acha que é a teologia para dizer que jardim é coisa boa, bonita, né, da vida. Pois é, que essa paixão, essa tortura, essa injustiça, esse lofé. Lofé é um nome que é usado quando há uma trama política por meio do judiciário. E aqui não teve um julgamento mentiroso, injusto, para prender e matar Jesus. Pois é. Então, aí, o jardim, a dizer que a morte, a injustiça, a opressão, a violência que fizeram com Jesus não é o fim. Não era, não. Teve jardim. Pois bem. Então, teve tanta coisa que a gente viu, Jubinha. Já nos primeiros versículos diz que Jesus foi para o outro lado do Cedron. Mas não diz onde ele estava. Mas pelos sinóticos, a gente via que Jesus ele estava em Jerusalém e vai para o Monte das Oliveiras. Então, o Monte das Oliveiras era fora da cidade de Jerusalém. Então, provavelmente, né, estava em Jerusalém, mas não diz. Bom, aí, versículo 6 diz assim: quando Jesus disse, eu sou, recuaram e caíram por terra. Aí me perguntam, mas por que caíram por terra? Só porque ele disse, eu sou. Sou eu sou. Que lembra lá em Moisés. Lembra lá em Moisés a história do Êxodo, né? Na verdade, e lá no Êxodo conta a história de Moisés. É a história que Jesus, Moisés encontra com Deus na sarça ardente. Nós não já estudamos? Tu lembra que falamos dos capítulos lá atrás e do eu sou? Pois é, volta aqui. Uma teologia, caíram por terra. Né? Mesmo aqueles que vão pegá-lo, né? Vão matá-lo, cai por terra. Quando ele diz que é Deus, referência a Deus, como se fosse Deus. E não é Deus. Né? A teologia diz que é Deus e Jesus. O Espírito Santo. Bom, aí lá no versículo 10, né, Simão Pedro tinha uma espada. Os outros sinóticos dizem que era um discípulo de Jesus. Não diz o nome do discípulo. Aqui João diz que era Pedro. Simão Pedro que tinha espada. E ele decepa a orelha do empregado do sumo sacerdote. Aí perguntamos, por
quê? Tanto soldado ele vai decepar a orelha do empregado? Pergunta. Bom, e sabe o nome desse empregado? Todos os 4 evangelhos falam desse empregado. Mas só o evangelho de João que fala o nome dele, Malcolm. Você lembra? Malcolm X. Lá nos Estados Unidos, luta pelos direitos do povo negro, os direitos civis. Bom, só para lembrar, só para lembrar. Então, aí, lá no capítulo 15, fala que um outro discípulo, né, outro discípulo, que depois que Jesus é preso, leva Pedro para dentro do pátio do sumo sacerdote. E esse outro discípulo, aqui não diz o nome, mas pela narrativa era o discípulo amado. Ele era conhecido do sumo sacerdote. E aí a gente se perguntou, por quê? Por que aparece isso no evangelho? Por quê? A gente não sabe. Ninguém sabia. Mas aí, um parente daquele homem que foi decepado a orelha por Pedro, diz, eu conheço esse aí estava com eles. Pois é. A gente achou assim, diferente, mas sem resposta. Dá pra pensar, é bom pensar. Aí Pedro estava de fora e quem põe para dentro, coloca Pedro para dentro, é o discípulo amado. Nos outros evangelhos, Pedro segue, vai se aproximar escondido, assim, próximo, né, lá de Jesus, mas no evangelho de João, aparece essa novidade. É o outro discípulo que adentra primeiro, que traz Pedro, né, para o interior, né, do pátio. Segundo, assim, a gente analisou, Pedro é coadjuvante. Pedro é sempre coadjuvante, para não dizer ridículo. No evangelho de João, quem é o protagonista, que não é ridículo, é o discípulo amado. O discípulo amado. Bom, então, vamos seguir. Então, lá no 31, diz assim, não temos permissão para condenar ninguém à morte. Então, o chefe dos judeus, falando lá com o procurador romano, que estava lá, né, o Pilatos, e aí disseram isso. Mas na Bíblia tem várias as leis, né, para assassinar pessoas. Bom, e aí 38, o Pilatos vai dizer o que é a verdade. A gente gostou dessa pergunta, sabe por quê? Porque esse é um tema importantíssimo para a filosofia. E é importante dizer que provavelmente o evangelho foi escrito em Éfeso, na Grécia, na Ásia Menor, claro, mas assim, cultura grega. E aí, Éfeso tinha escolas muito filosóficas, tinha filósofos, e aí a verdade é o tema talvez mais importante da filosofia. Bom, então, gostamos da pergunta, o que é a verdade? Bom, então, a outra coisa, no versículo 40, as pessoas começam a gritar de novo. Aí a gente perguntou, mas gritar de novo? Mas não tinha gritado antes. E aqui, diferente dos sinóticos, quem grita não é a multidão, mas as autoridades dos judeus. Então,
colabora, corrobora com os outros evangelhos. Que os outros evangelhos dizem que os chefes dos sacerdotes incitaram o povo. Aqui não é o povo que grita, são os próprios chefes. Bom, aí no capítulo 19, versículo 2, diz assim que vestiram um manto vermelho em Jesus. Aí a gente lembra que o pano vermelho era sentido de nobreza, porque era muito caro tingir roupa naquela época. E aí, quem tinha essas roupas tingidas de vermelho aqui, ó. Vermelho no curral, a ideologia do folclore é vermelho. Bom, então, no 19:6, assim, os chefes dos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-lo! Os chefes e os chefes. É bom a gente lembrar disso, frisar, porque tem muita gente hoje que fica assim: ai, Jesus morreu para os nossos pecados, estava predestinado, não sei o quê, mas não fala que mataram. Ou fica escondendo, ou minimizando aqui uma matança. Quem? Os chefes e os chefes. Não o povo, mas os chefes. Bom, aí no capítulo 19:7 diz: temos uma lei, e segundo a lei ele deve morrer. Uai, mas antes eles tinham dito, né, que eles não podem matar, né, e agora tem uma lei que mata. Eu te falei, Jubrinha. Lembra, não? Que eu falei que esse evangelho é muito contraditório, né? Pois é. Então vamos lá. E aqui diz assim, que ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Bom, aí, vamos seguir. Aí no versículo 8 do 19, Pilatos ficou com mais medo ainda. Mas antes não tinha dito que ele estava com medo. Por quê? Mais medo ainda. Não falou que ele tinha medo. Pergunta, Jubrinha. A gente não tem resposta. Mas é importante perguntar. Bom, então aí no versículo 11 do 19 diz assim, a legalização da autoridade de Pilatos, dado por Deus. Está dizendo o Evangelho 19 de João, capítulo 19, versículo 11, diz assim: olha só, Jubra, vê se o que é que tu acha. Jesus respondeu: tu não terias poder algum sobre mim se não fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. O poder de Pilatos era de Deus. Pergunta, Jubinha, mais pergunta. A gente ficou fazendo muitas perguntas. Pois é. Aí muita gente disse assim: não, Deus não dá poder para as autoridades matar, ser injusto, dominar, império. Pois é. Bom, aí seguimos. Bom, aí aquele que me entregou a você tem pecado maior. Passando pano para Pilatos. Nós achamos que esse evangelho estava querendo tirar o corpito de fora de Pilatos. Como se ele fosse inocente. Inocente. Bom, seguimos. Aí no 12, Pilatos se esforça para soltar Jesus. Tá vendo?
passa pano. De 12 a 16, os judeus pressionam e ameaçam Pilatos para que ele decretasse a pena de morte contra Jesus. Mais uma vez, querendo dizer que Pilatos não foi responsável, somente o chefe dos judeus. Bom, aí o versículo 20 diz assim: muitos judeus puderam ver o letreiro. Colocaram assim a tabuinha lá na cruz de Cristo. No 21, os chefes dos judeus querem forjar uma declaração. Porque Pilatos escreveu de um jeito e eles queriam que escrevesse de outro jeito. Fake news, meu amor. Você acha que a fake news nasceu agora com a internet? Antigo, a mentira sempre está junto da opressão, da morte e da dominação. Pois é. Aí o 23 diz: repartir as roupas dele em 4 partes. Pergunta: que tanto de roupa era isso? Costumava-se usar apenas uma túnica, né? e um manto. Tanto de roupa é essa? Tchan, tchan. Pergunta, Jubrinha. A gente não tem a resposta, mas estranho. Bom, aí alguém disse: mas é porque tem um salmo que fala assim. Salmo 22, lá no 22, acho que é versículo 19, 22, que fala disso. Aí 25 é Maria de Cleófas. Maria de Cleófas aparece tchan, tchan, lá na cruz. Quem era essa Maria de Cleófas? Não se sabe aqui pelo Evangelho de João, não, mas no Evangelho de Lucas. Lembra que eu te falei que o Evangelho de João tem muita coisa do Evangelho de Lucas, né? Pois é. Quem era essa Maria de Cleófas? Lembra no final lá da ressurreição, 2 discípulos estavam indo para Emaús? Um deles aparece o nome. O nome dele, Cleópas. Mas o outro discípulo não fala. Então, seria essa a Maria de Cleófas? Seria essa mulher, a outra discípula do Evangelho de Lucas? Pode ser. Bom, aí no versículo 26 aparece a palavra amor. Diz que o discípulo que Jesus amava. Aí o 35 diz: é aquele que viu, diz a verdade. Qual que viu? A gente pensou, claro, o discípulo amado. Bom, versículo 36. Para cumprir as escrituras. Aparece essa frase lá. Onde tem isso no Antigo Testamento? Para cumprir as escrituras. Deixa eu só. O 36. Assim, pera, eu vou falar. Juba, pera, um momento. 1, 2, 3, I, aqui. Isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. Tem lá no Êxodo 12, 46, sobrinha. E também no Salmo 34, 20. Bom, no versículo 39, Nicodemos leva mirra e resina perfumada. Interessante. Nós achamos que é interessante, porque não eram as mulheres que levavam. Nos outros evangelhos sinóticos. Então, nem tanta coisa a gente falou. Alguém perguntou assim: a cruz faz parte da vida de toda pessoa. Aí uns disseram: cruz é sinônimo de opressão.
de pregar na cruz por um opressor. Então isso seria parte da vida das pessoas. Aí teve gente que disse, não, claro que não, de forma alguma. Isso é opressão, isso não é de Deus. Aí teve gente que falou assim, será que tinha crucificação só de castigo? Só para castigar, sem morte? Ninguém soube dizer. Bom, aí muita gente, mas esse evangelho está querendo sempre limpar a barra do Império Romano, mas logo na época em que, no final do século I, em que as comunidades estavam sendo perseguidas, é a mesma época que foi escrito o Evangelho, o Apocalipse. E aí, quem estava perseguindo o Império Romano? Mas aí o Evangelho de João quer passar pano. Seria o quê? Uma estratégia para poder, meio à perseguição, descolar os cristãos do embate contra o Império? Não se sabe. Só se sabe que quem mais era oprimido no Império Romano eram os escravos e as mulheres, e esse público foi o que mais foi o maior grupo dos cristãos. Os cristãos cresceram muito meio aos escravos e às mulheres. Pois é. Aí, né, passar pano pro Império Romano, estranho, muito estranho. Seria estratégia? Pergunta, pergunta e pergunta. Jubrinha, nós falamos tanta coisa a mais, assim, tem muita coisa que eu anotei, senão vai ficar muita coisa para dizer assim, e tem outras que a gente não lembra. Tá bom? Já deu uma explanação, Jubrinha, do que aconteceu no último estudo? Tá bom. Eu vou te falar. Porque tem um outro estudo. O próximo. Aí eu vou te contar também. Tá bom, Jubrinha? Tchau, Jubra!